Fala, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. De novo, espero que todo mundo esteja bem, tá? Ontem eu já tive contato com o pessoal do terceiro ano. Já devo adiantar que essa aula hoje sobre o sistema feudal, ela será aproveitada tanto com o primeiro quanto com o terceiro ano, no caso. Então, para o pessoal do primeiro ano, bom ver vocês de novo. Estou com saudade, estou com muita saudade de vocês, certo? Vamos tocar o barco, vamos fazer hoje uma aula mais dinâmica. Vou brincar com vocês, vou fazer uma sala de aula invertida online com vocês, tá certo? Vou tentar facilitar a vida, tanto minha quanto de vocês, traçando alguns pontos que são mais importantes para a futura avaliação e aproveitamento em vestibulares, tá certo? E numa segunda aula, aí a gente senta além e detalha mais esse assunto, tá bom, moçada? Num primeiro momento, hoje nós vamos trabalhar com o conceito básico de Idade Média, ou sistema de produção feudal, né? Vamos lembrar que a Idade Média se estende do século V até o século XV. Erroneamente, alguns consideram e denominam essa Idade Média de Idade das Trevas, dizendo que rolou um retrocesso histórico, que pouca coisa se produziu, que pouca coisa se evoluiu. Não concordo. Como sempre, o homem anda para frente, evolui em níveis diferentes de velocidade, mas a gente sempre anda para frente, tá bom? Numa primeira parte, eu queria lembrar que a história normalmente vai estabelecer períodos dentro dessa Idade Média, né? São dois períodos básicos que a gente costuma trabalhar essa Idade Média, certo? No caso, a Alta Idade Média, que vai do século V até o século XI, e a Baixa Idade Média, né? Na Alta Idade Média, a gente trabalha com a formação desse sistema feudal. Na Alta Idade Média, nessa primeira parte do sistema, desse período chamado medievo também, né? Você pega um processo de feudalização da Europa, né? Posteriormente, a gente vai abordar a formação de reinos cristãos, chamando a atenção principalmente para o Império Carolíngio, tá? A gente vai falar também das características gerais desse sistema que acaba se concretizando, se caracterizando na Europa, né? E vamos fechar falando do papel tanto institucional quanto cultural da Igreja Católica dentro desse mundo que vai se formando, certo? Então, num primeiro momento que a gente tem que lembrar, né? Vamos voltar um pouquinho da história para desenferrujar. Vamos lembrar que antes desse período medieval, antes do século V, na Europa, né, ocidental, você pegava a existência do Império Romano, certo? Esse Império Romano, que se estende também uma parte oriental dele, né, que vão chamar de Império Bizantino, mas a gente lembra que num determinado momento esse Império Romano ele começa a enfrentar um processo de crise, né? Essa crise começa a se manifestar, né, basicamente pela falta, né, pela desorganização de sua base principal econômica, que é o trabalho escravo. Lembrando que tanto a Grécia Antiga quanto Roma Antiga, né, são consideradas civilizações escravistas. E no caso do Império Romano, quando esse trabalho escravo começa a entrar em colapso, várias transformações vêm como decorrência dessa desintegração do trabalho escravo. Por exemplo, se a base é escravista, o trabalho no campo, né, basicamente ofertando às cidades alimentos, né, se começa a faltar mão de obra escrava, esse abastecimento das cidades começa a se desorganizar, né? Então, o que começa a acontecer dentro do Império Romano? A falta de escravos desorganiza a produção, desorganiza a estrutura econômica daquele império. E aí, em decorrência dessa desorganização, desse problema de abastecimento entre campo e cidade, as cidades começam a enfrentar graves problemas, né? E dentro do Império Romano começa a ocorrer um processo chamado ruralização. Com a fome crescendo, com a falta de estrutura nas cidades se manifestando, boa parte dessa população urbana se transfere para os campos buscando maior oferta de alimentos. Essa crise, ela não se materializa somente com a questão da falta de escravos. Ela posteriormente vai se materializar também a partir do momento que essas fronteiras do Império Romano começam a sofrer pressão de povos que os romanos vão denominar de povos bárbaros.
Lembrando que isso é uma visão meio preconceituosa, vamos colocar assim, meio etnocêntrica por parte do romano. Porque quando ele está falando de bárbaro, ele não está falando necessariamente selvagem ou violento. Na visão do romano, o bárbaro é qualquer povo que viva além das fronteiras de seu império. Então, quando ele está falando de povo bárbaro, né, e alguns historiadores entram nessa barca, na verdade a gente não está falando de um povo atrasado, a gente não necessariamente vai estar falando de um povo nômade, caçador, coletor ou pastor, né? Em alguns casos, vocês vão estar falando, como principalmente os celtas, você fala de povos que não são romanos, mas que têm desenvolvimento comercial, né? Que estabelece uma vida urbana, né, em determinados pontos de sua civilização. Então, quando você pega esse império em suas fronteiras se enfraquecendo, esses outros povos que vivem na periferia, que vivem na fronteira desse império romano, eles começam a pressionar essa fronteira. Gradativamente, a gente não está falando de anos ou décadas, mas em alguns casos em séculos, né, esses outros povos, eles pressionam a fronteira desse império e começam a adentrar esse império romano. As transformações, elas decorrem dentro do Império Romano também em função da chegada desses povos que têm estruturas econômicas, sociais, políticas e também culturais diferentes daquele império, certo? Então, o que vai acontecer? O Império Romano começa a sofrer uma série de transformações, né? E essas transformações acabam dando origem a um sistema que posteriormente será chamado de sistema feudal ou Europa medieval. Né? Quais são essas transformações, traçando assim uma coisa de uma forma bem simples para que vocês entendam, né? Lembrando que o Império Romano, ele em sua essência, ele é um império agrícola, né? Existem cidades comerciais, mas é claro que a base agrícola é importante para manter tudo funcionando, né? Eu acabei de falar que a estrutura depende basicamente do trabalho escravo, que se estendia desde o campo até o setor doméstico urbano também, né? O que acontece a partir desse momento? Se você tem essa estrutura urbana se desintegrando, se as populações cada vez mais buscam o espaço do campo e se dentro desse império povos diferentes, com culturas diferentes, com estruturas socioeconômicas diferentes, começam a adentrar esse império, algumas transformações são feitas, por exemplo, na estrutura econômica desse império. Como assim, Ronaldo? Se eu tinha um império romano onde tem uma agricultura forte, né, que tem uma estrutura comercial que interliga vários pontos no entorno do mar Mediterrâneo, uma estrutura comercial bem interessante, né? Você tem uma circulação monetária bem considerável também dentro desse Império Romano. Quando esses outros povos começam a adentrar esse império, né, essa estrutura comercial, ela basicamente se perde, porque apesar desses povos denominados de bárbaros, alguns deles vivenciarem o comércio e a vida urbana, uma parte considerável deles, né, eles estão buscando, na verdade, sobrevivência. São povos nômades ou seminômades que querem se sedentarizar e enxergam nas terras do Império Romano a possibilidade de fixar, né, sua vida, de começar a viver de agricultura, né, e de ter uma sobrevivência um pouco mais confortável, mais tranquila. Portanto, as terras do Império Romano permitem uma maior tranquilidade, uma maior qualidade de vida para esses povos que estão chegando nesse Império Romano que está se desintegrando. E aí o que vai acontecer? Onde tinha uma estrutura comercial voltada para o enriquecimento, certo? Onde tinha uma forte circulação monetária e onde tinha uma agricultura considerável que consegue abastecer áreas urbanas no seu entorno, você começa a verificar agora, na maioria dos casos, né, propriedades agrícolas autossuficientes, certo? Que não dependem tanto nem do comércio, nem da circulação monetária. Então, a primeira transformação que ocorre é na base econômica. A base econômica passa de comercial e que busca um lucro numa sociedade basicamente agrícola e autossuficiente. Certo? A circulação monetária, portanto, ela não tem mais tanto valor a partir desse momento, né? Da mudança econômica veio uma mudança social. Qual é a mudança social? A mudança social é que tínhamos uma base de trabalho escravo,
E a partir desse momento, dentro dessa propriedade, que posteriormente será caracterizada como uma propriedade feudal, como eu falei, autossuficiente, esse novo senhor dessa propriedade, como ele não visa basicamente lucro, ele precisa de uma mão de obra preocupada em ofertar para eles produto agrícola, que mantenha ele e seu grupo, uma oferta maior de alimentos e, portanto, uma sobrevivência mais confortável. O que vai acontecer a partir desse momento? Vai rolar uma transformação também no setor social. O antigo escravo romano, ele vai acabar se transformando num chamado servo. Qual é a diferença do escravo para o servo? O servo, ele estabelece uma relação de troca de favores. Ele vai ficar preso à terra. Ele deve, de uma certa maneira, obediência a esse senhor da terra. E em troca, o senhor da terra lhe oferece o direito à vida, certo? O direito a utilizar a terra também em benefício de sua família e lhe oferece proteção. Portanto, está estabelecida uma nova relação de trabalho, Nessa convivência entre o senhor da terra e o servo é como se fosse uma propriedade da terra, certo? Mas ele tem alguns benefícios se comparado ao escravo. Na minha opinião, o maior benefício é o direito à vida. E também ele tem o direito de formar sua família, ele tem o direito de sustentar essa família, trabalhando nessa terra em alguns dias da semana, para ele, certo? E ele tem o direito de proteção. Essa é a questão que está formada, Então, rola uma mudança social também, certo? Na estrutura política, Ronaldo, o que ocorre de transformação? O que chamava a atenção do Império Romano era um processo de centralização política. Tanto é que a gente fala de um império expansionista, certo? Forte, militarmente falando, um desenvolvimento comercial. Quando você chega num sistema medieval, um sistema feudal, o que chama a atenção da Europa, em grande parte, é a descentralização política. Em vez de um grande império, alguns reinos medievais, mas basicamente uma quantidade considerável de feudos, grandes propriedades autossuficientes, em sua maioria. Certo? Então, o que vai acontecer? Nessa mudança política, esse senhor feudal, ele passa a ter uma autonomia maior, que até então o senhor de terras dentro do Império Romano não tinha. O senhor feudal, a partir desse momento, ele vai ter autonomia para estabelecer leis, ele tem autonomia para manter seu próprio grupo militar, o que no caso é uma nobreza feudal que se forma, mas vamos dizer assim, é um exército particular feudal. Ele tem a capacidade de exercer justiça, certo? Portanto, vamos brincar assim, ele vai ser um pequeno rei local dentro de sua terra. Ele legisla, ele pune, ele taxa, ele guerreia, certo? Essa é a questão, tá? Ronaldo, acima desses senhores feudais, existe um poder maior? Vamos tratar disso mais à frente, que esse poder maior seria a única instituição, basicamente, que vai sobreviver da queda daquele Império Romano, certo? Que instituição é essa? A Igreja Católica. Lembrando que o cristianismo também é um dos fatores que geram enfraquecimento desse Império Romano. Certo? Devo lembrar para vocês que o cristianismo, e aí a gente tem que tomar cuidado para quando falar de cristianismo, lembrar que tem uma visão do cristianismo histórica e uma visão religiosa. É óbvio que eu vou abordar aqui, nesse caso, a questão histórica. O cristianismo, politicamente falando e socialmente, ele trazia desconforto para o Império Romano. Lembrando que dentro de um processo escravista, de uma estrutura escravista, o cristianismo, em sua essência, dizia que todo mundo era igual. Não interessa se você é senhor ou se você é escravo, todo mundo vai ter o direito ao reino dos céus, dependendo da sua atitude moral, certo? Sua atitude pessoal. Isso por si só já é questionador, ela questiona a estrutura social, moral daquele Império Romano. E lembramos também que Cristo dizia que o único verdadeiro Deus que existia, não era o Deus terreno. Lembrando que existia um Deus público do Império Romano, e esse Deus público é o imperador. Portanto, quando você está falando de posicionamento do cristianismo dentro do Império Romano, ele tem uma característica de crítica, tanto no aspecto político quanto no aspecto social. É óbvio que num determinado momento, a visão cristã começa a ganhar força dentro de vários setores sociais do Império Romano, principalmente sua massa escrava.
né? O que isso tem a ver com a manutenção da Igreja Católica? Se o senhor bárbaro, digamos assim, né, ele está chegando nesse império de desintegração, né, ele nota que tem uma Igreja Católica, e essa Igreja Católica, de uma certa maneira, ela dá conforto, ela pacifica essa massa de escravos. Então, por que acabar com essa instituição? Essa instituição ela vai ser muito importante nesse momento de transição, porque ela vai ensinar ao Senhor a ser Senhor, a ter comando, a criar um conjunto de leis, a manter uma estrutura política, administrativa e de domínio, né? E ao mesmo tempo, para as partes mais baixas, a camada trabalhadora, né, o cristianismo oferece a possibilidade de um conforto terreno e de uma possibilidade de uma vida melhor, né, eterna, espiritual, vamos colocar assim. Portanto, rapidamente a igreja vai se impondo nesse mundo de transição como uma instituição que ela é capaz de atender às demandas dos dois grupos, tanto o grupo que vai no futuro ter o poder, quanto aquele grupo de trabalhadores que está se formando, no caso o servo. Né? Então, a partir desse momento, a Igreja Católica ela vai estar politicamente acima dos senhores feudais, porque ela dá sustento a esse poder, ela fundamenta esse poder, né? E se ela é basicamente a única instituição que sobrevive a essa transição, ela vai ter a capacidade de ditar as normas, de ditar a cultura daquele momento. Certo? Basicamente que é isso que a gente deve lembrar, né? Portanto, a Igreja Católica ela ganha um poder extremamente importante nesse momento de transição. Ela dita as normas, ela ajuda a comandar, ela satisfaz, ela dá comunidade, né? Ela acalenta as pessoas, certo? Alguns chegam, né? Alguns consideram isso exagerado, mas alguns chegam a dizer que no final da história a igreja acaba se transformando na grande senhora feudal do mundo medieval europeu. Tá certo, moçada? Por enquanto a gente fica aqui, eu queria só rapidamente fazer uma colocação para vocês. Eu gostaria que vocês utilizassem nesse momento o material ofertado pela escola, tá? Então, dentro do que eu acabei de falar com vocês, deixa eu falar primeiro com o pessoal do primeiro ano. Estou aqui com o livro 3 de vocês, certo? Que vocês já têm em mãos, tá bom? Eu falei com vocês da Idade Média Ocidental, parte 5, está aqui na página 151, tá? E eu não mencionei diretamente a questão do Reino Franco. O Reino Franco, que está aqui, que eu falei da formação de reinos feudais, vocês encontram aqui no item 2 da página 153, tá? Uma das coisas importantes que normalmente cai em prova sobre esse Reino Franco é a divisão do Império Carolíngio através do Tratado de Verdun, tá certo? Vocês encontram esse Tratado de Verdun aqui entre as páginas 154 e 155. Atentem, por favor, e deem uma lida nesse tratado, que normalmente quando a prova aborda o Império Carolíngio, é esse tratado que entra em questão. Tá? E uma outra parte que eu gostaria de salientar para vocês, e quando eu falei de relações servis, dessa troca de favores que acontece entre o senhor da terra e o servo, né? Na página 159, vocês têm detalhados aqui todas basicamente a maior parte delas, toda não, mas a maior parte delas, das obrigações servis. Peço que vocês atentem principalmente para a Corvéia e para a Talha. Não estou dizendo que as outras não caiam em prova, mas normalmente essas duas aqui são trabalhadas, tá bom? Não vou ficar lendo para vocês, porque aí vai cair na questão da decoreba, não vejo necessidade, porque aí é claro que vocês tranquilamente podem entrar em contato e eu já estou indicando para vocês. Né? De vez em quando em prova, isso aqui é cobrado, então peço que vocês atentem, usem o material da escola que eu estou indicando, tá bom, gente? Tá? Agora, o pessoal do terceiro ano, vocês vão encontrar no PV 1000, o meu é diferente, que o do professor ele vem agrupado, tá? Mas no livro de vocês é o PV 1000, livro 2, certo? A mesma coisa, o mesmo conteúdo, só que ele é organizado de uma forma um pouquinho diferente, tá bom? Aqui, ó, item 1, Idade Média Ocidental, certo? Eu separei aqui para conseguir achar rapidamente, né? Vamos aqui, ó, vocês vão pegar invasões bárbaras e Império Carolíngio, que eu citei para vocês, a formação do Reino Franco. No caso do pessoal do primeiro ano, isso se encontra no capítulo 4,
certo? No capítulo 4, página 33, tá certo? Página 33, tá bom, moçada? E na questão que eu sinalizei para vocês sobre, né, eu acabei de chamar a atenção para o pessoal do primeiro ano sobre as obrigações servis, no caso do PV1000 do terceiro ano, vocês encontram isso na página 37. Mesmo detalhe aqui, ó, todas as obrigações, ou a maioria delas aqui, bem explicadinhas para vocês, por isso que eu não fiz necessidade de desenvolver durante a aula, certo? A mesma coisa que eu falei para o primeiro ano vale para vocês no terceiro. Normalmente, Corvé e Itália são mais trabalhadas na hora do vestibular, tá certo? Só queria salientar uma coisa para o pessoal do terceiro ano, né? No Rio de Janeiro tem uma característica. Quando vocês forem fazer prova da UERJ, a UERJ não aborda, certo, em suas provas específicas ou de qualificação, na história, eles não abordam a alta idade média, certo? A prova da UERJ, ela pega a partir da baixa idade média e as idades moderna e contemporânea. Tem esse lado bom para vocês em história, certo? No caso do primeiro ano, não. No caso do primeiro ano, vocês têm que ficar atentos, que eu estarei preocupado também com uma prova trimestral que vocês vão fazer. Quando vocês chegarem nas listas, né, de exercícios, certo? Para fundamentar o conteúdo, eu já vou adiantando logo que a lista do primeiro ano ela é mais completa, ela é mais aprofundada do que a lista do terceiro ano, porque o terceiro ano tem uma quantidade considerável de material para trabalhar, de conteúdo para aprender, certo? Então eu não vejo tanta necessidade assim de aprofundar esse assunto específico. No caso da alta idade média, na hora da prova do Enem, é a parte de filosofia que acaba dando mais valor a esse período, tá certo, moçada? Então, um abraço para todo mundo se cuida, por favor, tá joia? E já já a gente já está falando com vocês de baixa idade média. Um abraço, gente, um abração para todos.